Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a mais uma aula de administração financeira e orçamentária. E nesse vídeo eu vou tratar a respeito dos instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição Federal, né? Que realmente diz aí a Constituição Federal a respeito do sistema orçamentário brasileiro, beleza? Bom, como você pode ver aí, tá aí o tema, né? Orçamento público, instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição Federal de 88. Bom, galera, é o seguinte, quando se fala a respeito dos instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição Federal, a gente começa a estudar a partir do artigo 165, justamente, né, da nossa Carta Magna. Tá aqui, ó, artigo 165, que diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Então, veja, essas leis são de iniciativa do Poder Executivo. Nós não podemos esquecer isso. Ou seja, quem vai elaborar é o Poder Executivo. Ah, não tem participação do Poder Legislativo? Claro que tem. De que maneira? Por meio do processo de aprovação e também de controle, né? De avaliação, certo? E aqui vai dizer que a leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, que é o que eu já tratei com você na aula anterior, PPA, LDO e LOA, beleza? Muito importante ter isso em mente. O artigo 166, eu pulei aqui os incisos, né, do artigo 165, mas já para a gente tratar de um assunto que tem correlação com o artigo 165, incisos 1, 2 e 3. Os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional. Então, olha só que interessante, né? Tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, eles vão atuar no sentido de aprovar as leis de orçamento. E aí vale lembrar para você que são leis ordinárias, porque basta a maioria simples para que a lei seja aprovada, ok? Então, esses projetos aqui e também os créditos adicionais são apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional. Bom, o que mais? Vamos lá, continuando. O artigo 165, parágrafo 9º, traz uma informação aqui relevante, que ele diz assim: cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Bom, o que acontece? A respeito do exercício financeiro, aqui está dizendo o artigo 165, parágrafo 9º, que cabe à lei complementar dispor sobre esse assunto, né? Enquanto nós não temos, a bem da verdade, dispositivos mais específicos a respeito do assunto, do tema, a gente, claro, utiliza aí o que está no artigo 34 da Lei 4.320/64, que dispõe a respeito do exercício financeiro, que eu já até trabalhei com você também na aula anterior, que equivale a um ano civil, do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro, certo? Além disso, vigência, prazos, essas coisas todas, mais uma vez aqui nós não temos a lei complementar relacionada a isso, consequentemente nós temos a ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que vai falar a respeito dos prazos, ou seja, quando que o PPA, a LDO e a LOA tem que ser encaminhada para o Poder Legislativo para que seja aprovada e quando que o Poder Legislativo tem que devolver para o Poder Executivo para que elas sejam sancionadas aí e aí entrem em vigência, certo? Bom, um assunto muito importante para a gente aqui, obviamente por conta dos prazos, é ter esses conceitos bem fixados na memória, né? A respeito do exercício financeiro, que está no artigo 34 da Lei 4.320/64, que diz que o exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Você já sabe disso. Mas essa informação é bem pertinente para nós, por quê? Porque você vai visualizar aqui comigo que a base de encaminhamento das leis para o Congresso é justamente o exercício financeiro, a base de encaminhamento. Então, deixa eu até anotar aqui para você guardar essa informação, ó, base de
encaminhamento. Ok? Já a base de devolução é a sessão legislativa, certo? Que você está visualizando aqui comigo, está no artigo 57 da Constituição Federal, que diz que o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, e aí tem 2 períodos, né? O primeiro período que vai do... Eita, tá erradinho aqui, corrigi, ó. 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período da sessão legislativa, e o segundo período, que vai do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Entre o dia 18 de julho e 31 de julho, nós temos recesso. Assim ocorre também do dia 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro. Então, a sessão legislativa é a nossa base de devolução. Certo? Você vai entender melhor observando os esquemas visuais que eu fiz aqui para você. Ó, no caso do PPA, né, Plano Plurianual, ele deve ser encaminhado, o projeto PPA deve ser encaminhado, olha só, até 4 meses antes do exercício financeiro. Tudo bem? Até 4 meses antes. Guarda essa informação. Até vou passar um marca-texto aqui, ó, para ficar bem clara essa informação para você. Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, o PPA tem que ser encaminhado. Quando eu falo que tem que ser encaminhado, significa dizer, galera, o seguinte, ó, que é do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, vai cair nessa data aqui, ó, dia 31 de agosto, ok? E ele tem que ser devolvido. Então, o Poder Legislativo devolve para o Poder Executivo. Então, tem que devolver até o dia 22 de dezembro, que é o encerramento da data da sessão legislativa. Ó, 22 de dezembro é o último dia, então até o encerramento da sessão legislativa. Então veja, pessoal, o seguinte, né? O que acontece aqui? Do dia 1º de janeiro até o 31 de agosto, esse período aqui todo, né? É o prazo que o Poder Executivo tem para fazer o quê? Tem para elaborar. Elaboração do PPA, certo? E aí, do dia 31 de agosto até o dia 22 de dezembro, é o prazo que o Poder Legislativo tem para aprovar a aprovação do PPA. Então, como eu falei para você, a referência para encaminhar é o exercício financeiro, como você observou aqui comigo, e a referência para devolver é a sessão legislativa, conforme o artigo 57 da Constituição Federal. Bom, e temos aí a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela tem que ser encaminhada, ou seja, o Poder Executivo encaminha para o Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Vamos lá grifar isso aqui com marca-texto, para ficar bem nítida essa informação para você. Ó. Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, que vai cair no dia 15 de abril. 15 de abril, ok? E aí, o Poder Legislativo, ele tem que devolver para o Poder Executivo. E a data está aqui, ó, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Que data é essa? É dia 17 de julho. Até o dia 17 de julho tem que ser devolvida para o Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo devolve para o Poder Executivo. Logo, a referência para encaminhar é o exercício financeiro. A referência para devolver é a sessão legislativa, da mesma forma, né? As referências como nós verificamos no PPA. E temos a LOA. A LOA, ela vai ser encaminhada, aquela mesma historinha, certo, gente? Ó, quando se falar encaminhar, Poder Executivo encaminha para o Poder Legislativo. E o prazo para isso acontecer é até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, que cai aí no dia 31 de agosto. E o Poder Legislativo devolve para o Poder Executivo até o dia 22 de dezembro, que é justamente o encerramento, aqui de novo, encerramento da data da sessão legislativa. É o último dia da sessão legislativa. Mesma ideia, né? Referências. A referência da LOA para encaminhar é o exercício financeiro e a referência para devolver é a sessão legislativa, ok?
Bom, pessoal, é o seguinte, onde está essa informação? É muito importante você ter isso em mente também. Você vai encontrar informação de encaminhamento e devolução no ato das disposições transitórias, né? Ato das disposições constitucionais transitórias. Está no artigo 35, parágrafo 2º. Olha só o que diz, gente. Acompanhe aí comigo. Até a entrada em vigor da lei complementar, que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas, ou seja, as seguintes regras, né? Inciso 1º, o projeto PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, lembra essa regrinha que nós conversamos na aula 1, que eu comentei para você que o PPA ele tem vigência de 4 anos, mas ele começa no segundo ano de mandato. Logo, ele ultrapassa a fronteira do mandato do chefe do Poder Executivo e termina no primeiro ano de mandato do próximo chefe do Poder Executivo. Ok? É o que está dizendo aqui. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Certo? No caso da LDO, está no inciso 2º, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Já o inciso 3º, ele menciona sobre a LOA. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Você deve ter reparado que o prazo, tanto para encaminhamento como para devolução do PPA e da LOA, são iguais. A diferença é que o PPA acontece de 4 em 4 anos e a LOA acontece todo ano, certo? A LDO já tem um prazo aí diferenciado. A banca examinadora, ela pode fazer o seguinte, ela pode colocar o dia, né, necessariamente, ou ela pode colocar como está aqui no artigo 35, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3. Bora dar continuidade, nós temos aqui o artigo 166, que diz o seguinte, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, que a gente vai discutir sobre créditos adicionais posteriormente, tá? Serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Eu já tinha comentado isso aqui para você, inclusive, ok? Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente, ou seja, perene, de senadores e deputados. Olha só que interessante, né? Como essas leis elas precisam de aprovação do Congresso Nacional, obviamente que eles vão criar comissões para que essas comissões possam discutir justamente as leis de orçamento, certo? Então, o que cabe a essa comissão mista? Ela é mista, né? De senadores e de deputados. Primeiro, examinar e emitir parecer sobre projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Então, essa comissão permanente, mista permanente aí de senadores e deputados, eles sempre examinarão aí as contas apresentadas pelo Presidente da República. Pode aprovar, pode não aprovar, e a consequência disso, se não aprovar, significa dizer que eles podem até abrir aí um processo que, consequentemente, passa a ser aí uma ideia de impeachment, né? Por conta de crime de responsabilidade. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Por que isso, gente? Porque os planos, programas regionais, nacionais e setoriais, eles precisam estar em consonância com o plano plurianual, com o PPA. Então tem essa importância, né? Como eles precisam estar em consonância, logo essa comissão mista permanente de senadores e deputados vão também averiguar, né, examinar a respeito dos assuntos relacionados a isso.
Continuando, vamos lá. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário nas duas casas do Congresso Nacional. Ou seja, nós podemos ter emendas, alterações aí nas leis de orçamento. As emendas ao projeto de lei orçamentária, lei de orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Isso aqui já foi tema de prova, tá certo? Então, para que uma emenda seja aprovada, ela tem que estar compatível com as outras leis, né? E também indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Bom, então é o seguinte, né? Aqui, ó, toda vez que tem uma emenda, tem que indicar um recurso, né? Tem que ter um recurso necessário, ok? E aí, no caso, é admitidos apenas as provenientes de anulação de despesa. Então, a despesa ela foi anulada, consequentemente, aquela despesa que foi anulada significa dizer que ela tinha uma dotação. O que é uma dotação? Deixa eu escrever aqui para você ir guardando essas informações, né? Dotação, você pode entender como um recurso, como verba, tá? Então, tinha uma verba, um crédito, vamos dizer assim, certo? Tinha um crédito para aquilo. Consequentemente, se a despesa foi anulada, está sobrando uma dotação, está sobrando um crédito. Então, esse crédito, essa verba, essa dotação, ela poderá ser utilizada. Ou seja, ela vai ser indicada como recurso, certo? E aí diz aqui, excluídas as que incidam sobre dotações de pessoal, por quê? Porque essas não... dotações para pessoal, que é pagamento de salário, encargos sociais, não dá para ser anulada. É por isso. Serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais. Ou seja, há uma transferência, né? Exemplo do ICMS. O Estado, ele transfere a cota parte do ICMS para os municípios. Então, isso não pode entrar como anulação de despesa. É isso que está se referindo o parágrafo 2º aqui que a gente está tratando, ok? Continuando, vamos lá. E também sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. Então, a gente pode ter emendas por conta disso. E com dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. Olha só, deixa eu só pegar aqui isso, trocar aqui a cor da caneta. Parágrafo 4º diz o seguinte: as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA, que é pão amanhecido, você já sabe disso. Nenhuma emenda pode ser aprovada se ela não estiver compatível com as leis, né? Parágrafo 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Então, enquanto não foi iniciada a votação, o presidente ele pode encaminhar uma solicitação, né, de modificação nos projetos. Isso aqui já foi tema de prova também, fique esperto com isso. Ok? Continuando, vamos lá. Artigo 166, parágrafo 6º, diz o seguinte: os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo presidente da República. Então, a gente pode dizer que a competência, né, de encaminhar esses projetos é do presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º. Então, o presidente da República, ele que tem competência de encaminhar esses projetos. Claro, estou me referindo, obviamente, à Constituição Federal. Se você pensar nos governadores e prefeitos, a mesma situação, obviamente, dentro da Constituição Estadual, né, e dentro da legislação municipal. Continuando, a gente vai resolver uma questão agora para você ver como que isso já foi tema de prova. Olha só, essa questãozinha aqui é da Banca Vunesp, para a gente treinar, fixar. E ela diz o seguinte: de acordo com o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal,
o prazo de envio pelo Poder Executivo ao Legislativo de 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato, 31 de agosto. B, 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, 15 de abril. E C, 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, 31 de agosto, correspondem, respectivamente, aos projetos. Bom, vamos lá, gente. Ó, aqui o primeiro prazo que ele dá para a gente é de 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro do primeiro exercício financeiro do mandato. Então, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo ao PPA, né? Já B, 8 meses e meio, que é o encaminhamento do encerramento do exercício financeiro, está se referindo à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E C está dizendo 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Está se referindo à LOA. Então, logo, a gente tem que procurar uma alternativa que tem dentro das leis, né, obviamente, dessa forma, respectivamente. Como diz aqui, ó, no final do enunciado da questão. E o gabarito da nossa questão, super simples, né? Gabarito alternativa A. PPA, LDO e LOA. Beleza? Show de bola! Nós vamos resolver mais uma questão aqui. Próxima questão caiu no concurso da Banca CESP. E a questão diz assim: com relação ao orçamento público e aos instrumentos de planejamento, julgue os itens que se seguem. O orçamento público no Brasil é uma lei de iniciativa vinculada do chefe do Poder Executivo, certo? Do chefe do Poder Executivo, aprovada pelo Poder Legislativo para determinado exercício financeiro. E aí, gente? Certo ou errado essa questão? Maravilha! Gabarito correto, tá certa a questão, ou certo item, tá bom? Realmente é uma lei de iniciativa vinculada do chefe do Poder Executivo. Você viu aqui comigo, artigo 165, né, da Constituição Federal, que diz que são leis de iniciativa do Poder Executivo, PPA, LDO e LOA. Sem contar que nós verificamos aqui também num dispositivo constitucional que quem tem competência de encaminhar as leis de orçamento é o presidente da República, no caso se tratando aí da Constituição Federal. E o presidente da República nada mais é do que o chefe do Poder Executivo, né? É aprovada pelo Legislativo para determinado exercício financeiro, ou seja, para um ano, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Fechou? Bom, vamos resolver mais uma questão. Banca CESP, órgão Tribunal de Contas da União, cargo para Auditor Federal de Controle Externo. A questão diz o seguinte: a respeito dos orçamentos públicos, julgue o item seguinte. Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual são disciplinados por leis cuja iniciativa é do Poder Executivo. Olha só que maravilha, galera. Gabarito aí correto. Trabalhamos essa informação aqui no decorrer desse vídeo, dessa aula. Você visualizou isso comigo. De novo, né? Repeteco. Caiu aí no concurso do CESP por 2 vezes, basicamente, né? Pelo menos para essas 2 questões. Tem mais, inclusive. Porque questão de prova, estudar é isso, né? Você vai resolvendo várias questões e você vai percebendo que as questões elas se repetem ao longo do tempo, ok? E essa informação está no artigo 165, de novo, da Constituição Federal, beleza? Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade para dar continuidade aos nossos estudos. Um grande abraço a todos e continue firme e forte aí. Valeu! Olá! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Câmara Municipal de São Francisco do Sul, seja para assistente legislativo, administrativo, analista. Bom, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul, de Santa Catarina. E vale lembrar para você aqui todas as vantagens do nosso curso. Olha só, você vai ter acesso imediato aos cursos, acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser.
e o curso fica válido para você durante um ano dentro da plataforma. Você vai ter teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Material em PDF das aulas, então a gente transforma os slides dos professores em PDF para você baixar e ter um material complementar. Além disso, estamos preparando um super bônus, que são os cadernos de questões. São questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões à sua disposição, tá? Você vai baixar essas questões aí, são separadas por matéria. Os cursos que fazem parte do Gabaritando Câmara de São Francisco do Sul: assistente legislativo, assistente administrativo, assistente de gestão de pessoal, analista administrativo e analista legislativo. Vale lembrar que as provas ocorrerão dia 21 de julho e dá para você fazer duas provas, porque uma vai acontecer no período da manhã e outra à tarde, ok? Valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Para você adquirir o curso, é super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí tem um botãozinho lá de comprar, só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Só se você digitar que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Estou te aguardando dentro da plataforma, hein? Então, ó, já faz assim, ó, clica no link aí abaixo, na descrição do vídeo e inicia a sua preparação. Valeu, muito obrigado e até a próxima.